Boa noite, minhas queridas. Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Essa é a última live do evento Mês Seja Você a Mulher da Sua Vida. E foi tão incrível, foi tão enriquecedor em tantos aspectos. Hoje eu estou aqui para fazer um resumo de tudo que a gente viu, mas também para agradecer, para falar um pouquinho mais desse projeto e para poder também contar para vocês um pouco dos próximos passos. Essa música ela fala muito sobre o projeto. Ela fala justamente dessa questão do empoderamento, de você ir atrás dos seus sonhos, de você buscar aquilo que você quer, através do quê? Através do seu jeito, né? De ser como você é. Então, de fato, tem muito a ver com o que a gente fala aqui no projeto. Eu queria, de coração, em primeiro lugar, agradecer a cada um que esteve nas lives, que participou, tanto como ouvinte, tanto como palestrante, por que não dizer palestrante? Porque, na verdade, nós tivemos ideias maravilhosas, aulas incríveis, histórias de pessoas que se empoderaram ao longo da vida. Foi extremamente gratificante ver essas pessoas aqui comigo, podendo dividir com vocês toda essa alegria que é poder colocar esse projeto no ar. Agradeço imensamente por cada um que esteve aqui e por cada um que se dispôs, inclusive, a continuar comigo nesse projeto. Então, de verdade, muitíssimo obrigada. Vamos falar um pouquinho do que nós vimos ao longo aí desse mês. O mês Seja Você a Mulher da Sua Vida teve o objetivo de trazer profissionais que pudessem falar com as mulheres sobre temas que tinham a ver com o universo feminino. Então, nós tivemos profissionais de diversas áreas, nós não tivemos só psicólogos, e essa é a ideia mesmo, que a gente possa trazer uma equipe multidisciplinar, porque a mulher é tão cheia de faces que não tem como a gente falar só por um aspecto, né? Então, o que nós vimos ao longo desse mês? Nós tivemos uma live com a Érica, que é especialista em gestão de carreira. A Érica, ela falou sobre maternidade e carreira. E o que mais importante deu para extrair nessa live, que foi riquíssima. A Érica é uma profissional da área, ela orienta pessoas, orienta mulheres, e ela é mãe, né? Nessa questão de voltar para o mercado, de fazer uma transição de carreira, que foi o que ela fez como mãe. Então ela contou um pouquinho da história dela e ela trouxe exemplos de mulheres que já passaram aí pela vida profissional dela e que puderam ser orientadas com relação a esse novo posicionamento. E o que dá para a gente tirar de tudo isso? Maternidade e carreira é uma combinação possível, sim. Existem questões a serem trabalhadas aí nesse processo. A gente precisa lidar com as nossas expectativas, porque sim, a maternidade é muito romantizada. A gente espera uma mudança, muitas vezes, somente para o positivo. A gente espera mágica em alguns aspectos. E, de fato, existem muitas mudanças. Muda o corpo, muda o seu trabalho. Às vezes você volta depois de um tempo em licença maternidade e a empresa não é mais a mesma, e eu comentei isso na live que aconteceu justamente comigo. Eu saí de licença maternidade quando eu retornei a uma outra empresa com uma outra gestão. Então muda o teu trabalho, muda o teu corpo, muda a tua rotina, muda a tua realidade, muda o número de pessoas na sua família. Mas também tem muitas mudanças positivas nesse aspecto. A mulher, ela desenvolve algumas competências que elas não podem ficar esquecidas. E é isso que nós trouxemos aqui.
Eu falei um pouquinho da minha história, do foco, da disciplina, o quanto que isso foi importante e foi isso que eu extraí depois da maternidade. A resiliência, o jogo de cintura, a flexibilidade. Quem é mãe pode falar aqui também. Quantas coisas você aprendeu depois da maternidade? Por que não colocar esses aprendizados na sua carreira, no seu trabalho? Então, é possível sim fazer uma combinação, desde que você se adapte e desde que, se você precisar de ajuda, você procure um profissional da área, tanto um psicólogo para te ajudar em questões relacionadas à sua autoestima, quanto um profissional de gestão de carreira que possa te reorientar com relação a essa volta ao mercado de trabalho. Tudo bem? Essa live foi uma das primeiras. Nós tivemos uma live muito bacana com a Jaqueline, que é nutricionista. A Jaque trouxe de uma forma muito lúcida como a gente pode ter uma relação com a comida mais harmoniosa. E como a gente pode ter uma alimentação saudável sem fazer dietas restritivas? Para quê? Para que a gente não tenha uma alimentação punitiva, né? Então ela contou um pouquinho de como ela desenvolve esse trabalho, da experiência dela. Falamos que é possível sim você fazer uma mudança de comportamento com relação à comida, mas é um passo, é um processo de formiguinha, até porque a gente é bombardeado pela mídia com informações constantemente e cabe a nós também fazermos uma filtragem, né? Triarmos tudo que a gente recebe de informação. Então, dietas da moda, dietas extremamente restritivas, fórmulas mágicas, isso tudo a gente não precisa utilizar se a gente realmente tem uma alimentação equilibrada e saudável. Uma coisa muito bacana que eu extraí dessa live, foi o quanto que nós esquecemos deste momento tão importante que é se alimentar, sentar à mesa e fazer uma refeição com amor. Nós muitas vezes comemos rápido, comemos sem pensar no que a gente está comendo, com o celular na mão, sem sentir nem sequer o sabor da comida. E alimentar-se bem é um ato de amor, antes de mais nada para com você e depois para as pessoas que estão com você. Então, essa reflexão ficou muito clara com a live da Jaque. Nós tivemos também uma live muito legal com a Ana Paula Gomes, que é maquiadora profissional, e ela trouxe pra gente algumas histórias de empoderamento. O tema da live dela era autoestima e maquiagem, mas nós falamos muito do empoderamento que a maquiagem pode trazer. Em que sentido? Se a gente sabe que empoderar é dar poder, dar autonomia para uma mulher ser o que ela quer ser, a maquiagem tem esse poder sim. Em que sentido? Na medida em que você usa como uma expressão, como você quer se maquiar, né? Como você quer se sentir naquele momento. A maquiagem é um ato de autocuidado para com você. É necessário treinar para aprender. A Ana Paula trouxe algumas dicas de uma make básica. Eu acho que isso foi muito legal. Ela trouxe alguns produtos. Isso eu não posso falar para vocês porque eu não sou profissional da área, mas ela trouxe como informação extremamente relevante a de que você pode experimentar, você pode treinar. E isso é permitido a você fazer. Experimente, veja o que melhor se adapta a você. E essa expressão do se arrumar, do se cuidar, ela faz bem de dentro para fora e de fora para dentro. Uma coisa bacana também é que nós falamos de histórias de
pessoas que fizeram da maquiagem um trabalho. Então ela empodera nesse sentido também, da autonomia, né? Então algumas mulheres que vendem maquiagem e outros cosméticos, mulheres que são maquiadoras profissionais, que gostam e passam a usar isso como trabalho. Então a maquiagem empodera, sem sombra de dúvidas. E aí nós tivemos a Carol falando sobre relacionamentos saudáveis. A Carol deu uma aula sobre relacionamentos, sobre as fases do relacionamento, sobre o quanto é importante e fundamental, antes de mais nada, a mulher ter uma relação saudável consigo mesma, certo? O fundamental de tudo isso é você saber o que você quer para você num relacionamento, você se posicionar entendendo os seus limites dentro de uma relação, e para isso você precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental para ter um relacionamento saudável com outras pessoas. Uma coisa muito bacana que nós falamos também, mitos, né? Mitos sobre relacionamentos. Nós falamos sobre a pessoa certa, a pessoa ideal, a metade da laranja, a tampa da frigideira. E vejam, quando a gente fala de metade da laranja, subentende-se que é uma pessoa, meia pessoa, se juntando a outra meia pessoa, né? Então são duas pessoas que não são inteiras. Não faz sentido, você precisa ser inteiro para receber uma pessoa inteira. Então isso foi uma reflexão muito bacana que nós fizemos naquela live também. Nós tivemos uma live muito legal também com a Silvia. A Silvia trouxe as experiências dela com a transição de carreira que ela fez, com as transições de carreira que ela fez anteriormente. E nós falamos não só das nossas histórias, mas também do que a gente extraiu de aprendizado. E isso é muito legal para você que quer fazer uma transição de carreira. E isso também é importante para qualquer transição de carreira que você queira fazer. Não é só sair do CLT para empreender, mas também se você quer mudar de área, se você quer fazer um curso novo, isso também é transição de carreira. Então nós falamos de você não ter medo de botar a mão na massa, né? De você fazer, arregaçar as mangas e fazer. E por que que isso é importante, gente? Para aprender, para você aprender um pouco sobre tudo. E também falamos sobre manter relacionamentos, fazer um networking. Isso é super importante para que você possa estabelecer aí uma rede de contatos bacana. Se você quiser empreender, se você quiser mudar de área, isso também é super legal. Importante que você mantenha referências, né? Aonde você quer chegar, mas você saiba aonde você começou, né? E você não se compare com quem já está lá, mas com quem está lá, mas sim como essa pessoa começou, né? Qual foi o caminho que essa pessoa fez para chegar onde ela está. E isso é a referência, não é se comparar com aquela pessoa que hoje tá milionária, mas vamos pensar em como ela começou, qual foi o caminho que ela fez, entendem? Quando a gente empreende, a gente precisa entender um pouquinho de tudo, né? É muito comum, por exemplo, isso aconteceu comigo, eu posso falar para vocês, não tive uma formação em finanças, não tive uma formação em administração, porque a carreira do psicólogo ela é muito voltada só para a atuação do psicólogo e não pensando no empreendedorismo. Eu tive que ir atrás de muitas informações e você vai fazer de tudo um pouco, sim, no começo. Você vai fazer o seu marketing, você vai fazer a sua captação de clientes, você vai fazer o teu financeiro, a não ser que você tenha realmente capital para investir. Mas é legal que você entenda pelo menos como funciona. Então essas lições foram importantes de tudo aquela história que a Silvia trouxe pra gente.
A sua rotina vai mudar, mas é importante que você priorize e faça escolhas. Mas o fundamental é: faça algo que você goste. Você vai empreender em alguma coisa, escolha algo que você realmente goste. Se você não gosta, por exemplo, de trabalhar com estética, para que você vai abrir uma clínica de estética, né? Você não gosta disso, então cuidado com esse tipo de coisa. Ah, dá dinheiro, eu vou fazer, ok? Porque você vai ver isso o tempo inteiro, então você precisa fazer o que você gosta, tá certo? Tivemos uma live muito legal depois com o Carlos, falando do autocuidado e de ferramentas de autoconhecimento, que é o yoga e a meditação. Nós falamos um pouco do que é cada um deles, o que é o yoga, o que é a meditação, mas mencionamos também um pouquinho das nossas histórias. O Carlos é massoterapeuta e é professor de yoga. Ele contou um pouco do encontro que ele teve com o yoga, e com tudo isso nós trouxemos também algumas quebras de paradigmas, porque, por exemplo, eu falo, às vezes, dependendo do cliente, eu falo: você já tentou meditar? E a coisa que a gente mais ouve é: ah, isso não é pra mim, isso não serve pra mim. Então a gente precisa quebrar alguns mitos, porque existem possibilidades, sim, como qualquer ferramenta precisa de aprendizado, e você não começa de um dia para o outro fazendo coisas incríveis, até porque não é esse o objetivo, não é você fazer malabarismo, mas é você ter um momento de você com você mesmo, você estar no momento presente, você olhar para você, porque o ontem já passou e o amanhã ainda nem começou, então a gente só controla o dia de hoje, o momento presente. Então, essas informações foram muito importantes, né, do ponto de vista do yoga e da meditação como ferramentas de autocuidado e autoconhecimento. Nós falamos com a Daiane ontem. A Daiane é psicóloga. Nós falamos sobre autoestima. E a Daiane trouxe de uma forma muito clara, muito objetiva, os conceitos, o que é autoestima, mas o fundamental é entender que é um grande guarda-chuva que compõe várias questões importantes e que não se trata só de autoimagem, mas de todo um contexto, porque a autoestima, ela fala do que você pensa sobre você, de quais são os conceitos que você tem a seu respeito, do que você pensa quando você lembra de você, né? E isso é muito importante, porque a autoestima é como se fosse o pilar de uma casa. Se esse pilar não está firme, a casa desmorona. E a autoestima, ela é tão importante que ela é fundamental quando a gente pensa em saúde emocional, em bem-estar, em mercado de trabalho, na forma como eu me posiciono com as pessoas, nos meus relacionamentos. Então tudo isso é fundamental. E como a gente fortalece a nossa autoestima? Não existe uma fórmula pronta. Cada um tem um caminho, cada um tem um motivo, tem uma história. Mas, em linhas gerais, é importante que a gente se conheça, é importante que a gente se olhe com carinho e que a gente cultive esse amor próprio dia após dia. Como se fosse... Eu gostei muito dessa analogia que a Daiane trouxe. É como se fosse uma plantinha que a gente rega, que a gente cultiva, que a gente trata. Por que nós não nos tratamos com o carinho que a gente merece? A gente cuida de todo mundo, a gente trata bem todo mundo, mas a gente esquece que nós somos importantes e que se priorizar não é egoísmo. Então, isso que eu gostaria que vocês tirassem dessas informações da live da Daiane. E nós chegamos ao fim desse evento do mês da mulher. Nós temos muita coisa ainda para acontecer.
nós teremos aí ao longo do ano eventos parecidos com esse, outros em formatos diferentes. O primeiro evento que está para acontecer é no mês de abril. No mês de abril eu vou ministrar uma aula sobre planejamento de vida para as minhas queridas que se inscreveram no grupo do WhatsApp. Como que foi essa inscrição? Na medida em que eu divulguei o evento, as pessoas se inscreveram para o grupo e quem se manteve lá vai participar dessa aula que eu ainda vou divulgar, e provavelmente essa aula vai ser disponibilizada depois em formato de gravação, tá? Mas vamos ter essa aula de planejamento de vida, que fará parte também de um outro projeto meu, que é um projeto meu, Cíntia Mion, certo? Outra coisa que nós devemos ter aí ao longo do mês de abril, algumas lives também com temas diversos. Eu falei ontem sobre fazer lives semanais, então provavelmente teremos lives semanais sim, e eu vou divulgando aí a programação ao longo das semanas. Aí no mês de maio nós teremos um outro evento muito parecido com esse evento aqui, que tivemos no Dia das Mães, para as mães. Então vou trazer também profissionais que eu conheço, que já trabalharam comigo, que fazem parte da minha vida profissional e pessoal, para falar sobre maternidade. Então será muito rico também para aquelas mamães e para aquelas que querem ser mamães. E convido a todas a participarem, logo divulgo a programação. Em junho, nós vamos ter um evento focado no empreendedorismo feminino. Nós teremos desde informações sobre você que quer divulgar o teu trabalho, para você que quer fazer um trabalho mais profissional no que diz respeito à sua imagem profissional, para você que nem começou, mas quer começar, para aquela pessoa que pensa em como posso melhorar, como eu posso profissionalizar, tudo pensando na mulher empreendedora. Então nós devemos ter isso em junho. Esse evento, a princípio, a minha idealização era que fosse presencial. Mas tendo em vista que nosso alcance acabou realmente sendo grande, a gente tem pessoas aí do Brasil todo, não é justo que eu faça apenas presencial. Então nós vamos sim fazer um evento online e que provavelmente vai ter um formatozinho parecido com esse aqui, mas não sei ainda se no Instagram, tá certo? Em contrapartida, o que eu gostaria de falar para vocês o projeto Seja Você a Mulher da Sua Vida é um projeto que partiu de um sonho meu, que era poder agregar mulheres e que essas mulheres pudessem, ao mesmo tempo, aprender e ensinar com outras mulheres. Então, isso foi muito bacana nesse evento, porque cada uma trouxe um pouquinho da sua história, do seu olhar para os temas que a gente escolheu. Nós tivemos momentos muito ricos de coragem, de falar um pouquinho das fragilidades, das vulnerabilidades, e com isso a gente cresce e aprende. Eu na primeira live contei um pouquinho para vocês a respeito da minha história, né? Da minha história de dificuldade de imagem que eu tive, com a distorção de imagem, com os problemas que eu passei de ser extremamente perfeccionista, de me cobrar demais, que eu tive quando eu era adolescente e no início da idade adulta. Contei um pouquinho da minha história e por que a minha história me faz querer trabalhar com mulheres. Porque além de eu sentir que eu tenho uma história de superação, e por que não, né? Eu conheci mulheres incríveis ao longo da minha vida profissional. Como vocês sabem, eu trabalhei em empresas e nessa troca com outras mulheres, eu conheci mulheres
que tem histórias lindas para contar. E como psicóloga, eu adoro ouvir histórias. Então eu entendi que agregar mulheres que possam contar histórias, que possam encorajar e empoderar outras mulheres através das suas histórias de superação é extremamente rico. Então a ideia do projeto é essa. Hoje ela parte de mim, né? Toda a idealização, tudo parte de mim. Mas não é isso que a gente quer, né? Não é isso que eu quero. No futuro eu quero que o projeto se alimente sozinho, que outras mulheres possam também. Olha, Cíntia, vamos fazer uma live disso, vamos fazer um curso daquilo, vamos fazer uma ação daquilo. Isso é muito rico, é extremamente enriquecedor para mim, gratificante enquanto profissional, enquanto pessoa, mas eu tenho certeza que muito mais para quem está aqui, né? Para quem puder participar desses momentos de troca e de aprendizado. Por isso que eu convido vocês a permanecerem aqui comigo, a aguardarem os próximos passos. Nós temos muitas coisas ainda programadas. O que eu falei para vocês que vai acontecer até junho é o que já realmente é certeza que vai acontecer, embora as programações ainda não estejam totalmente prontas, mas vai acontecer. Porém, ainda tem muita coisa para acontecer. No início do ano, eu virei a minha chavinha profissional no sentido de me jogar, de arregaçar as mangas e fazer. Lembram que eu comentei com vocês sobre isso quando eu falei da live da Silvia? A gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Às vezes o primeiro passo é procurar ajuda. Eu falei sobre isso recentemente no Instagram, né? Às vezes o primeiro passo é procurar ajuda, porque a gente não sabe por onde começar. E às vezes a gente não tem a segurança, a gente não tem a autoconfiança que são necessários para a gente dar esse primeiro passo. Para eu começar do jeito que eu comecei esse ano, eu tive que me encorajar, eu tive que me empoderar, eu tive que buscar força, eu tive que cavocar muita coisa aqui dentro de mim que me fez chegar onde eu tô hoje. Estamos aí no momento de sucesso. Claro que do jeito que está, para mim foi um sucesso. Para mim tem sido um sucesso. Pode ser muito mais, pode ficar maior, pode. Mas do jeito que nós chegamos hoje, no dia 29 de março, com certeza a gente atingiu o sucesso que nós esperávamos. Foram mais de 6 horas de lives, foram muitos profissionais, foram várias pessoas participando das lives, foram várias pessoas que puderam receber as gravações depois, através do grupo do WhatsApp. Foram pessoas que tiveram um carinho muito grande por cada um que veio aqui falar, por cada um que expôs. Em nenhum momento tivemos comentários negativos. As pessoas podem até ter pensado, mas não tivemos falta de respeito, não tivemos nada que nós pudéssemos falar. Putz, será que vale a pena? Eu tenho certeza que valeu a pena, né? Eu, Cíntia, tenho certeza que valeu a pena. Alguns recados também que eu gostaria de dar a vocês. Em breve essas lives todas serão disponibilizadas num determinado lugar específico. Então quem não está no grupo do WhatsApp de alguma maneira vai ter acesso, mas vou divulgar para vocês aí como que vai funcionar tudo isso, tá certo? A ideia também é que a gente também faça no futuro um canal no YouTube. Esse canal ele está sendo estruturado e é por isso que eu comentei com vocês que não sei se os próximos eventos, depois do evento do Dia das Mães,
serão aqui no Instagram. Provavelmente faremos através do YouTube, mas ainda estamos estruturando. Estamos eu por enquanto, a minha equipe, tá certo? Então provavelmente teremos aí um evento transmitido pelo YouTube. Eu queria também divulgar mais uma vez o podcast Seja Você a Mulher da Sua Vida. O podcast, ele tá dentro do meu coração, é muito gostoso de fazer. Nós às vezes pensamos que algumas iniciativas nossas, e isso é um toque para as empreendedoras que estão aqui, ou aquelas que querem ser empreendedoras e ainda não têm coragem. Às vezes a gente acha que para começar determinadas coisas a gente precisa ter a melhor estrutura. Então, para eu começar um projeto como esse, eu tenho que ter um Instagram com 20 mil pessoas. Não, esse projeto aqui tem 220 pessoas neste perfil e eu, Cíntia, tenho 555 seguidores no meu perfil pessoal /profissional. Outra coisa, o que eu tive de gasto com esse projeto até o momento? Fazer a logomarca, fazer esta camiseta e fazer alguns anúncios no Instagram. Até o momento foi isso que eu tive, que eu investi de gasto. A gente não precisa também investir muito quando a gente tem o quê? Amor e força de vontade, entende? E um outro ponto, né, que é a questão do recurso. Lembra que eu comentei com vocês sobre o podcast? No início deste ano, eu comecei o ano já bem determinada a fazer um podcast. No final do ano passado, essa ideia surgiu na minha cabeça, eu comecei a pesquisar, a olhar YouTube, Google, como faz, como não faz, baixa a ferramenta, baixa o aplicativo e fiz. Eu não tenho um estúdio de gravação, eu não tenho isolamento acústico, eu não tenho todas as ferramentas que a gente acha que a gente precisa ter. Ao longo do mês de fevereiro eu comprei isso aqui, ó, que é um microfone. Foi a única coisa que eu fiz de diferente para poder ter esse podcast. Então vejam, muitas vezes a gente precisa ter a ideia na nossa cabeça. A gente precisa ter direcionamento. Para que serve um podcast? Para que a gente possa dar voz para algumas ideias que a gente tem. Para a gente pegar um público que muitas vezes não tem tempo de ler os posts, que não tem tempo de assistir um vídeo, mas que tem tempo de ouvir o teu podcast no caminho, no ônibus, no metrô, no carro. Entendem o que eu quero dizer? Isso é uma dica mesmo para as empreendedoras, para as pessoas que querem fazer, mas não sabem como. Simplesmente façam, pesquisem, arregassem a manga e vão atrás. Eu não faço meu podcast no estúdio de gravação, eu faço aqui. Eu faço às vezes em horários em que o movimento está grande na rua. Mas eu me desculpo, porque afinal de contas eu estou em casa e faço mesmo assim, porque eu tenho vontade de transmitir a minha ideia, a minha reflexão, e desta forma eu acredito que eu vou agregar para outras mulheres. E outra coisa que é fundamental, a gente manter essa rede de contatos, tá? Então, na medida em que eu faço esse convite para vocês, fiquem aqui comigo no Instagram, mas também estão super convidadas a participarem do grupo do WhatsApp para poder receber as informações sobre os eventos, para poder dar sugestões, para poder fazer parte dessa rede de contatos e até muitas vezes, olha, Cíntia, eu gostaria de falar no próximo evento sobre Dia das Mães. Eu gostaria de dar uma ideia, eu conheço uma pessoa que pode vir aqui e falar de um tema super relevante. Então essa é a ideia, a gente manter essa rede de contatos ativa e atuante.
E eu agradeço de novo para quem está aqui me ouvindo e quem esteve comigo aí nas lives durante o mês de março. Foi muito gostoso, foi super emocionante, foi um passo de superação, porque fazer várias lives aí ao longo do mês realmente é se superar, é buscar forças depois de um dia de trabalho, de você ter atendido, de terminar um paciente, tirar a camiseta, trocar por outra, passar uma maquiagem, sentar aqui e fazer. Então é realmente muito gostoso, mas também é cansativo e exige da gente muita coragem. E coragem, como eu já disse para vocês, é fazer com o coração. Então, escutem a voz do coração de vocês e sigam os sonhos, porque a gente não tem limite quando a gente quer e a gente vai realmente atrás. Então, agradeço de novo e desejo para vocês aí uma ótima semana. Fiquem comigo, tá bom? Um beijo gigante e até a próxima live. Tchau, tchau, meninas. Muito obrigada.